paz, tem o encanto e o poder sem par. Ele foi visto só em silêncio, falando com seu Pai. Nunca se achou cansado para fazer o bem. Ele é Jesus de Nazaré, Jesus de Nazaré. Faz coxos andarem, faz mudos falarem, faz tudo por amor. Ele é Jesus de Nazaré, Jesus de Nazaré. Em nome do Pai desfaz todo o mal. Ele é o Filho de Deus. Ele é Jesus de Nazaré, Jesus de Nazaré. Faz coxos andarem, faz mudos falarem, faz tudo por amor. Ele é Jesus de Nazaré, Jesus de Nazaré. Em nome do Pai desfaz todo o mal. Ele é o Filho de Deus. Ele é Jesus. Ele é Jesus. Ele é Jesus. Estamos mais uma vez consigo para o diálogo. O diálogo entre mim e o pastor Paulo Cordeiro. Eu sou Ezequiel Quintino e temos muito prazer em tê-lo como ouvinte. Vamos hoje abordar um tema diferente daquele que temos conversado. Ou seja, deixamos a predestinação, deixamos o determinismo, deixamos aqueles vultos do cristianismo que não fizeram uma leitura correta da mensagem e da revelação bíblica para nos debruçarmos sobre um outro tema relacionado com o nosso querido e amado Salvador, Jesus Cristo. Ou seja, Jesus viveu há 2000 anos a vida mais difícil que se pode conceber, quando Cristo veio a este planeta. E o inimigo de Deus, o inimigo de Jesus, que é também o nosso próprio inimigo, e estamos a identificá-lo e já conhece que era Lúcifer, que se tornou Satanás, o diabo, a antiga serpente. E ele, quando Jesus veio a esta terra, ele procurou lançar todos os ataques possíveis e imaginários para destruir o Salvador. Ou seja, no céu, Satanás foi derrotado. Ele ficou com sentimentos de vingança. E quando verificou que Cristo, o Filho de Deus, o próprio Deus, o Criador de todo o universo, se tinha tornado homem, uma criatura humana, nascendo neste mundo, ele exultou, alegrou-se, bateu palmas, isto estou a imaginar, não está escrito na Pensou Bíblia. que eram favas contadas. E, exato, uma linguagem mais terra a terra, e pensou, agora é a minha oportunidade de vingança, eu vou matá-lo rapidamente. E por isso milhares de crianças morreram sob o comando de Herodes. Está escrito em Mateus, no Evangelho, capítulo 2. E Satanás falhou. Falhou porque Jesus não foi atingido, mas morreram muitas crianças. Milhares de crianças, com certeza, morreram. Mas, de facto, Jesus Cristo era Deus com uma face divina. E tornou-se um judeu com face de judeu. Eu digo isto porque era um homem comum de aparência. E a Bíblia, a palavra de Deus, nos revela isso. Através do profeta Isaías, no capítulo 53. De facto, está lá escrito, e não é apenas este texto, mas notamos nos Evangelhos que Jesus era um homem como os outros. Cansava-se, precisava de descansar, precisava de dormir, precisava de alimentar-se. Um homem absolutamente comum. Tinha sede. Tinha sede. Paulo,
Podes ler, por favor, em Isaías capítulo 53, versos 2 e 3. Diz assim: porque foi subindo como renovo perante ele e como raiz de uma terra seca. Não tinha aparência nem formosura. O que isto significa que ele não se destacava dos outros homens. Portanto, não era nada de especial, nada digamos especial, assim. exatamente. Olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Ou seja, nada de super extraordinário. Era desprezado, ainda por cima, era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado e dele não fizemos caso. Ou seja, o que é que este texto quer dizer? Que pela aparência, não foi pela aparência que Jesus seduziu, porque a sua aparência era perfeitamente normal. Ele não atraiu ninguém pela sua aparência. Ninguém, absolutamente ninguém. Foi seduzido pela aparência de Jesus. Se ele tivesse uma aparência super bela, super atraente, as pessoas aí poderiam ser atraídas por ele, mas pelas más motivações. Portanto, esse fator ficou completamente posto de parte. Eu ia dizer, a não ser uma única exceção, as crianças sentiam-se atraídas por ele. É verdade. Provavelmente pela sua paz, a maneira de acolher as crianças, de olhar para elas. Não seria certamente pela sua aparência, ternura, não. Mas era pelo seu espírito, pela sua bondade, pela sua simpatia. Mas é bom dizer que Jesus abandonou completamente a sua glória celestial. Ele abandonou a sua condição divina e tornou-se humano, exatamente humano. E o Novo Testamento, o apóstolo Paulo, nos revela isso muito bem. Já te vejo a abrir a Bíblia, não é? E é exatamente isso. De facto, Jesus abdicou de todas as prerrogativas divinas e tornou-se humano para vir salvar os humanos, salvar todos aqueles que estavam condenados à morte eterna, ou seja, a humanidade. E Jesus iniciou o seu ministério público. E durante os 3 anos e meio de ministério público, já para não falar na sua infância, que ele era diferente e provavelmente até os colegas, outras crianças como ele, o ridicularizaram porque não compreendiam que ele fosse tão certinho, tão obediente ao pai e à mãe, não é? Porque a desobediência aos pais não é só dos nossos dias do século XXI. Claro que não. Aconteceu em todos os séculos, em todas as eras. Em todas as gerações. Todas as gerações. Mas, de facto, quando Jesus principiou o seu ministério, depois de ter sido batizado no Rio Jordão, por imersão, por João Batista, já agora faço passar este pormenor, não é? Para avivar memórias, ele era seguido por multidões incontáveis. Multidões de pessoas, homens e mulheres, e também crianças, mas multidões que clamavam para serem curadas. Multidões de cegos, de mudos, de leprosos, de paralíticos, de endemoniados, pessoas apanhadas pelo demónio. E, portanto, Jesus tinha muito trabalho para atender a todas as solicitações. Provavelmente não respondeu a todos os casos, porque era absolutamente impossível do ponto de vista humano, porque Jesus funcionou, viveu como humano. E, no entanto, Jesus, quando olhava para aquelas multidões de pessoas agonizantes, pessoas sofredoras, pessoas desejosas de serem curadas, Jesus via aí um tanto o trabalho, a obra, o resultado do pecado, obra de Satanás. Não era apenas o resultado de uma degeneração natural, era sim, mas por causa do pecado. E Satanás se alegrava com isso. Mas Jesus, para além do sofrimento físico, Jesus reparava mais no sofrimento moral e espiritual. E desejava curar as pessoas mais espiritualmente do que fisicamente. Mas muitas delas na multidão procuravam-no apenas para aliviarem o sofrimento físico e desprezavam e esqueciam a cura espiritual. Gostavam de se sentir bem, mas não ser melhores. E isso entristecia Jesus. E vamos reparar num episódio
vamos salientar, lembrar 2 ou 3 episódios do ministério de Jesus, hoje, em que uma grande multidão se juntou no templo, logo pela manhã. E à porta do templo havia essa grande multidão. E então foram perturbados com a chegada dos fariseus, dos doutores da lei, e vinham a empurrar uma mulher e lançaram-na aos pés de Jesus, porque Jesus estava a ensinar a multidão. E então gritaram para Jesus: ela é uma adúltera, ela foi apanhada no próprio ato em adultério. E segundo Moisés, ela deve ser lapidada, apedrejada até à morte. E voltando-se para Jesus, perguntaram-lhe: e tu, o que é que pensas? O que é que dizes? Qual a tua opinião? Isto está relatado no Evangelho de São João, no capítulo 8, versos 1 a 11. E, de facto, a citação está no Antigo Testamento, e é verdade, o texto de Levítico, capítulo 20, verso 10, estipula que aquele que for encontrado em adultério deve ser apedrejado. Cristo conhecia as Escrituras, é verdade, ele não negava, e ele conhecia perfeitamente. Mas Jesus olhava sempre para além das palavras. Olhava para o cumprimento da própria lei e o cumprimento de todas as coisas. E por isso Jesus não quebrou a lei, não quebrou nenhum preceito, nenhuma norma. Ele guardou, porque a lei defende a devoção a Deus e a compaixão para com os seres humanos. E isso o próprio Jesus também o disse em Mateus, no capítulo 22. Resumiu a lei nesses 2 grandes mandamentos: amar a Deus acima de todas as coisas e também ao nosso próximo como a nós próprios. E, portanto, Jesus olhou para a cena, leu, podemos dizer, o coração daqueles homens e leu o coração daquela mulher que tinha sido apanhada, de facto, em pecado aberto. E então Jesus ficou em silêncio e debruçou-se e começou a escrever qualquer coisa no chão. É o que nos conta o Evangelho de João no capítulo 8. E eles ficaram intrigados, admirados, e começaram a olhar para o chão. E Jesus em silêncio. Mas eles questionaram novamente Jesus e pressionaram Jesus: então, mas tu o que é que dizes? Porque queriam apanhá-lo em falso, em falta também. E então Jesus olhou para eles e tem esta frase que é lapidar: aquele que não tem pecado, atire-lhe a primeira pedra. E perante estas palavras, não é? Paulo, qual foi a reação daqueles homens? Bem, o Evangelho nos diz, não é? É que o Evangelho nos diz, e já agora eu vou pegar aí num texto que nos... Quer dizer, o Evangelho não diz, digamos, não pormenoriza todos os detalhes, mas nós podemos induzir por aquilo que está relatado o que é que se passou. Porque em determinada altura nós lemos no versículo 10,